dentro da igreja, né? Então acho que já começou abençoado. E foi muito legal, porque quando eu fui fazer a leitura, não lembro se eu fui fazer a primeira ou a segunda leitura na igreja, eu fazia parte do grupo de teatro da igreja. Então eu participava muito mesmo, eu estava ali muito presente. E depois que eu terminei de ler, foi a primeira leitura. Foi a primeira leitura, porque depois veio o sermão, e aí o padre chegou e falou assim: Nossa, mas você é tão jovem, você tem uma voz tão legal, você vai ser jornalista, você vai ser repórter. E aí, quando ele falou que naquele momento, eu falei assim: Nossa, que legal, eu tenho uma vocação, né? Eu tenho uma vocação, eu vou trabalhar. Aí eu fui procurar trabalho na rádio. E aí tinha uma rádio comunitária lá em Centralina. No outro dia, eu fui lá no dono dessa rádio. Isso com 12 para 13 anos. Olha. Falei, só você não está precisando de um locutor, de um profissional aí, não? Meia-noite. É profissional, não. Você está precisando de alguém para trabalhar, não, um locutor? Aí ele pegou e falou assim, não, tô sim, pode começar. E eu agradeço também o Anchieta, né, porque teve essa coragem de deixar eu assumir lá, ter um programa. E aí, JJ, era o seguinte, essa rádio comunitária, ela tinha um toca-CD, mas era um toca-CD só. Então, quando eu ia mudar as músicas, eu tinha que ir falando, eu falava aqui e ficava trocando os CDs para colocar a música. É Só que, igual eu aqui no coisa antes da Janaína. Era eu é, que o pessoal conversando comigo aqui assim, ó. aham, A pessoa Severino conversando total. comigo aqui assim, eu aqui, ó, não, pode. Eu aqui, ó, arrumando Aham. negócio. Não, e assim, e foi muito legal. Foi muito legal assim, o programa. Eu gostei muito disso. Só que assim, eu falava tudo errado. Eu falava assim, agora a gente vai ter uma música agora do Fábio e Júnior. Sabe? Eu falava tudo errado. Isso com 12 para 13 anos de idade, assim, eu fui com muita vontade, né? E eu tinha uns amigos, o Daniel, o Ricardo, o Marcelo, né? E esses amigos meus, chamei ele para a gente poder participar do programa junto. E a gente queria contar umas historinhas, né? Tipo fazer umas esquetes, uma radionovela ali, e a gente fazia uns roteirinhos. E aí teve uma vez que a gente foi contar uma história, JJ, de um pessoal que tinha uma moto. Só que a gente não tinha a sonoplastia, a música no CD de moto. Aí sabe o que nós fizemos? Nós colocamos uma moto dentro do estúdio. É nada. E aí a gente contava as histórias e falou assim, então ele acelerou a moto. Aí ele acelerava a moto dentro do Aí você estúdio. é no estúdio. Cara, assim, mas foi muito, Cara, foi isso lá em muito... Centralina. Isso aí em Centralina. Nossa senhora, que da hora, velho. Aí eu comecei nessa rádio, a rádio chamava Rádio Líder, que era uma rádio comunitária. Aí depois eu fui para a rádio Pontal, né, do Daniel. E assim, eu era muito bem tratado, muito pelo Daniel, assim, pela família deles lá da rádio. E eu recebi um convite para ir para a maior rádio da cidade, na época, né? Porque essas rádios não eram as líderes de audiência, né? Que era a Rádio Princesa, que era do Magal. E aí eu lembro, eu estava com 13 anos de idade. Olha. Aí o Magal me chamou, convidou para poder fazer a seleção comigo. Falou assim: você quer vir para me convidar? A gente foi num campo, conversando. E eu estava me sentindo um artista, né? Falei assim: Olha. nossa, eu estou aqui com o dono da principal rádio da cidade. Só que na Rádio Pontal eles me tratavam tão bem. Às vezes eu trabalhava, era domingo, eu chegava lá, levava um almoço para mim, tratava com tanto carinho que eu não saí. Eu fiquei muito tentado de ir para a Rádio Princesa, que era que tinha maior audiência. Eu falei assim: ó, Magal, eu te agradeço muito, mas eu tenho um vínculo afetivo aqui. Eles me receberam muito bem. E aí eu fiquei na Rádio Pontal um tempo. Aí, com 13 anos, falei assim: não, mas eu tenho que pensar mais grande, tenho que pensar alto, né? Aí eu comecei para Itumbiara, numa filiada da Globo. O cara com 13 anos, uma filiada da Globo, fui lá pedir trabalho. Aí eu cheguei lá, aí tinha um mototáxi, eu pegava o mototáxi, aí eu descia lá, eu tinha uma roupa de linho, cara, isso com 13 anos. Aí eu Olha. colocava aquela roupinha de linho e descia lá da recepção, gostaria de falar com alguém, que eu gostaria de trabalhar aqui. Eu falei: não, eu queria trabalhar na comunicação, queria ser repórter. Eu falei assim: não, mas você tem informação? Eu falei: não, mas deixa eu trabalhar qualquer coisa para eu fazer aqui. Pode ser no café, se precisar de um assistente para andar dentro do carro da reportagem. Eu fui lá nessa TV umas 5, 7 vezes. E eles me atendiam, me recebiam com muito carinho. Aí eu te falo, tanto que Deus é maravilhoso, né? O tanto que as coisas acontecem, né? Eu estava lá, não tinha preparo nenhum, eu tinha muita vontade de ir. E aí, depois de um tempo, com 15 anos, eu fui fazer um cerimonial de uma amiga minha.
ela fez uma festa lá de 15 anos e o pai dela é dono de algodoeira, muito bem relacionado. Ele convidou muitas pessoas, muitos amigos. Algodoeira? É. É a cultura do algodão? É uma empresa que beneficiava, que Que faz vendia, que entendi. descroçava, porque lá naquela região de Centralina teve uma época que plantaram bastante algodão, né? E aí, nesse aniversário de 15 anos da filha do dono dessa empresa, Do fazendeiro. Oh, desculpa. aí ele pegou e chamou vários empresários. Esses empresários foram lá e tal, e eu fui fazer o cerimonial de 15 anos dela. Foi meu primeiro cerimonial. Olha. Quando eu fiz... Você era o príncipe. Você foi o príncipe dela. Não, É, ela ok, namorava um cara. grande amigo meu, depois casou. Mas mesmo assim, era o príncipe, pô. É. Sempre tem os príncipes lá que faz essas paradas lá. Aí eu peguei, fiz a apresentação de cerimonial e o dono de uma concessionária lá, de uma loja de veículos, ele me chamou, falou assim, olha, vai amanhã na minha empresa, lá em Tumbiara. Olha. E eu fui. No outro dia, ele me colocou dentro da caminhonete dele e me levou, sabe onde? Na TV, na afiliada da Globo, na TV Rio Olha. Paranaíba. Onde você tava pedindo lá. Onde eu estava pedindo, pagando mico lá. Yes. Cara, eu virei, foi piada, né? Tipo assim, tudo bem, eu entendi. A minha vontade estava maior que a minha noção. Você Eu virou, não tinha você virou preparo. Juquinha lá. Então, sacanagem, Juquinha. Aí eu cheguei Tá lá, assistindo enquanto isso? se eu tiver um abraço para ele. A dona Aparecida, a dona Cida. É, minha mãe. A dona Cida falou aqui, ó. Me lembro muito bem dessa época. É. Aí eu peguei, rapaz, e ele me levou lá na emissora e eu fui com ele. Ele falou assim, não, você fica tranquilo. Aí ele chegou lá na equipe e falou assim, ó, a partir de hoje, a voz dos meus comerciais eu quero que seja dele. Olha. Cara, falou assim, olha que transformação. Essa história aqui, eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Olha aí. Eu nunca tinha contado em lugar nenhum. É porque a gente vai conversando. Tá vendo que tanto que é legal ser natural? Porque como você é natural, a gente sente a vontade e vai lembrando de uma maneira mais orgânica, né? E aí eu peguei e falei, cara, olha que coisa maravilhosa. Né? Já de ser uma voz oficial de uma concessionária, né, numa emissora da Globo. Cara, para mim aquilo ali foi uma baita de uma Com conquista. 15 anos de idade. E